Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para desejar uma segunda-feira, um início de semana abençoado para você, para os seus familiares. Desejo que Deus te dê saúde, paz, livramento. Desejo a você também que Deus te dê cura das suas enfermidades, de tudo aquilo que você está sentindo que não faz parte do teu ser e nem mesmo da vontade de Deus. Que Deus te dê o livramento, em nome de Jesus. Amém? E a palavra do dia de hoje fica no livro de Judas. Eu prometi lá na rede vizinha que iria detalhar um pouco mais sobre essa disputa de Satanás com Miguel sobre o corpo de Moisés. Quando Moisés morreu, houve ali uma disputa, né? E eu andei vendo e ouvindo em alguns lugares as pessoas falando que o inimigo, o adversário de nossas almas, ele é mais poderoso do que o arcanjo Miguel. Lê do engano, não é. E eu falei que ia trazer na palavra para vocês as considerações da onde a gente tira, e eu não sei da onde quem falou que por ser um querubim ele era mais poderoso do que o arcanjo Miguel, porque da Bíblia não é uma conclusão pessoal, porque na Bíblia eu vou ler para vocês o que está escrito, tá bom? A análise aqui é puramente bíblica, tá? Com todo respeito a quem pensa diferente, inclusive quem fez essas manifestações, né? Inclusive, um falou até que o arcanjo Miguel não ousou lançar juízo sobre Satanás, porque senão ia tomar um pau. Segundo a pessoa, né? Até achei estranho. Um servo de Deus conhece a palavra, sabe que Miguel foi ali a pedido de Deus, né? Então vamos deixar de enrolação, vamos direto para o texto. Fica em Judas. Judas fica depois da terceira João, tá? Primeiro João, segundo João, terceiro João, Judas antes do Apocalipse. Na minha Bíblia aqui, está na página 1801. Na sua pode estar um pouquinho antes, um pouquinho depois. E é no capítulo 1 de Judas, é um livro bem pequeno, né? Esse Judas, lembrando mais uma vez, que eu já falei lá na rede vizinha, mas vou reforçar aqui, esse Judas não é o Judas Iscariotes não, tá? É Judas discípulo, tá? Judas Iscariote aqui já tinha se precipitado há muito tempo, tá bom? É Judas 1, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. É isso que a Bíblia diz, né? Não se atreveu a qualquer acusação injuriosa. Por quê? Ah, porque ficou com medo do diabo? Não, porque ele não é Deus. O arcanjo não é Deus. Deus não mandou ele fazer isso. A missão que Deus mandou ele era proteger o corpo de Moisés e assim ele fez. Entendeu? Diferente de Satanás, o arcanjo Miguel obedece às ordens de Deus. Para você ter uma ideia, vamos lá no livro de Ezequiel, que eles usam esse poder todo aí baseado no que está no livro de Ezequiel, né? E era uma profecia para o rei de Tiro, mas a analogia é bem clara, que não estava falando do rei de Tiro, Deus estava fazendo um comparativo entre o rei de Tiro e o anjo caído, o chefe deles, né? O querubim.
E no livro de Ezequiel fala, quer ver? Ezequiel, capítulo 28, do verso 12, começa no verso 12 em diante, vamos lá. No verso 11, então veio a minha palavra de Yahweh, o Senhor, ordenando, filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro. Tá vendo? Aqui estava falando do rei de Tiro. E diz-lhe assim, declara o Senhor Deus, tu eras modelo de perfeição, repleto de saber, e magnífico em beleza. Estivesse no Éden, ou seja, o rei de Tiro não estava no Éden, né? Delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam sua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia que foste criado. Olha só, não falou nascido, criado, tá bom? Além disso, fosse também ungido como querubim guardião, afinal foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus, o rei de Tiro não estava no monte de Deus, né? E caminhavas entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito, irrepreensível em seus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio de teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. É disso aqui que eles tiram, por ele ter sido o querubim da guarda, né? Eles tiram que ele seria mais poderoso do que o arcanjo Miguel. Só que eles esquecem de uma coisa simples, o significado de arcanjo. Em grego, esse prefixo arque, que vem antes de anjo, significa autoridade maior, príncipe, principal, hierarquia maior. Entendeu? Então, um arcanjo é um príncipe, é um dos principais. Para vocês terem ideia, em toda a passagem da Bíblia, quando é alguma coisa muito difícil, Deus envia o arcanjo Miguel para resolver. Como aconteceu quando Daniel ficou esperando, orou, ficou esperando, e o Gabriel, o anjo Gabriel, foi até, muitos chamam o anjo Gabriel de arcanjo, né? É possível que seja, mas tem uma função específica a ele, né? Ele é mais mensageiro do que guerreiro, mas é poderoso, né? Então, ele foi impedido por alguma potestade, o principado que estava sobre aquela terra. Então, Deus mandou o arcanjo Miguel ir lá e resolveu a parada. E ele chegou e resolveu. É tanto que quando Miguel chega para Daniel, fala, há 21 dias, quando tu oraste, Deus já tinha te ouvido, mas o príncipe da Pérsia estava me impedindo de chegar, lutando contra mim, impedindo que eu trouxesse o esclarecimento do que você tinha visto, da sua visão. Ou seja, o arcanjo Miguel é da hierarquia mais elevada dos guerreiros. Ou seja, ele é o príncipe dos guerreiros. Tá? Então ele está num nível muito acima do que um mensageiro. Ah, mas Satanás era querubim. Sim, era. Tempo certo, né? Era. E querubim não é a função dele lutar também, tá? Ele tem outra função. Só que ele se sentiu tão vaidoso, tão belo, que ele achou que podia ser como Deus, né? E quando a gente vê, irmãos, a gente fica triste quando vê irmãos falando sobre isso,
Por que ele não ousou? Ele não ousou a blasfemar e falar mal, ou jogar, ou rogar maldição em Satanás, porque ele não é assim, ele não é desobediente. Não é o propósito dele. O propósito dele era proteger o corpo de Moisés, e ele foi lá, protegeu. E o próprio Deus sepultou Moisés, segundo a palavra. Tá? Então, mas por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Provavelmente porque ele ia usar o corpo de Moisés para que transformasse em ídolo, em um Deus, né? Então o povo ia cair na idolatria de novo, e mais um problema, e mais vários anos para poder Deus refazer o pacto com o povo, porque o povo se desviava direto. Agora imagina Moisés, que liderou eles por 40 anos no deserto. Se os outros sabem onde está enterrado o corpo dele, eles iam criar altar, ia fazer. Uma das possibilidades é essa. Outra pode ser ele quis só afrontar Deus mesmo, né? Porque ele se sentia o tal. Mas a própria Bíblia que eu li para vocês ali, falou que expulsou ele em desonra. Então, quer dizer, ele não é mais aquilo tudo que era lá em cima, não. Tá? É ainda poderoso, sim. O mais poderoso, creio eu, porque a Bíblia não nos dá outra referência, entre todos os caídos, mas tem outros caídos também que surgiram depois dele, né? Que se envolveram com mulheres humanas, né? E Deus os puniu severamente, né? E quem que Deus mandou prendê-los no abismo? O arcanjo Miguel. E eram 200, tá? Não era um, não. E tinha os chefes deles ali, entre eles, um deles, se eu não me engano, era Samiasa. É porque a gente não guarda muito o nome deles, nem em outras referências teológicas, bíblicas. Por quê? Porque não há interesse em Deus falar sobre eles. Eles são criaturas, não criador. O criador é Deus. O processo e o projeto de Deus é para salvação. Então, é interessante falar sobre o que é necessário para a salvação, que é aceitar Jesus como único e Salvador, né? Tem que haver uma mudança de vida, testemunho de vida, de ser uma pessoa de Deus, tá? Não necessariamente ser de alguma denominação religiosa, mas de ser uma pessoa de Deus. Pessoas que fazem coisas boas, tá? No deserto também ele tentou até o próprio Jesus, né? Porque Jesus, para estar num corpo humano, ele teve que se esvaziar muito do poder dele, porque senão o corpo humano não suportaria, né? Não suportaria. Para vocês terem uma ideia, quando as pessoas falam que a pessoa possuída é possuída por anjos caídos, porque eles colocam tudo no mesmo balaio, demônio como anjo caído, não são as mesmas coisas. Se a gente observar direitinho, os filhos do fruto do pecado desses 200 anjos que Miguel e os seus anjos, os seus subordinados lançaram lá e prenderam em correntes no abismo, esses 200 anjos, os filhos deles com mulher humana eram terríveis, né? Seres poderosos, valentes, e tinham poderes extraordinários, porque eles não eram dessa natureza humana, né? E nem também divinos, porque era fruto de anjos que desceram da sua forma original, tomando forma humana e estando com mulheres humanas. Então os filhos dele nasceram gigantes. Esses gigantes não são nem do céu e nem da terra. Então, o espírito deles permanece na terra.
são esses seres que possuem corpos, porque eles sentem falta de corpos, porque eles gostavam de pecar, eles eram terríveis. Tudo, qualquer tipo de atrocidade eles faziam. Os homens combatiam eles, mas a luta era injusta. Por isso o dilúvio, para acabar com todos eles. E com toda a maldade humana, porque eles já tinham pervertido quase a humanidade toda. Mas o sangue do ser humano clamava na terra por socorro. Mas aí Deus viu Noé e sua família e teve um novo processo para salvar o ser humano. Então, anjo caído e demônio são coisas diferentes, tá? A gente dá esse nome para ficar mais fácil, mas são coisas diferentes. Um anjo caído, se entrar num corpo humano, o corpo não suporta. Tá? É muito poder para um corpo frágil igual o nosso, né? Então, não. A resposta das perguntas que me fizeram sobre esse assunto lá na rede vizinha lá, não. Satanás não é mais poderoso do que o arcanjo Miguel, tá? Ele é o principal, o arcanjo Miguel. Satanás era belo, a sua beleza deixou ele vaidoso, era querubim. Para vocês terem uma ideia, um querubim tem 4 cabeças. Você já imaginou ver um treco desse? Então, a Bíblia é clara sobre a forma, o formato de um querubim. Por isso que Deus não permite que a gente fique vendo o mundo espiritual direto, porque senão a gente ia endoidar, né? Ia ficar maluco vendo essas coisas, né? E fora que se você olhar muito pro buraco, para a escuridão, ela olha de volta para você. Então, pela sabedoria divina, ele evitou que os nossos olhos físicos vissem isso normalmente, né? Alguns, através de jejum, de oração, né, conseguem ver esses seres, ver mesmo com os olhos, mas por um tempo limitado, mas conseguem ver. Mas, geralmente são pessoas de muita fé e pessoas que fazem jejum prolongado de 40 dias, porque o número 40 quer dizer provação, né? Você pode ver, 40 dias Moisés ficou lá no Monte do Sinai, 40 anos no deserto, tá vendo? Jejum, 40 dias, 40 noites, porque Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele ficou lá 6 dias, Deus só apareceu para ele no 7º, preparando tudo para que ele suportasse a presença de Deus. E Miguel, o arcanjo Miguel, é o representante direto de Deus, que veio cumprir a ordem, não vai tocar no corpo do meu servo Moisés, e não tocou mesmo. Então ele não é mais poderoso do que o arcanjo Miguel. Ele é mais metido, mais vaidoso, mais poderoso não. Então é um erro, os irmãos, com todo respeito, ficar achando porque ele era um querubim, ele é mais forte do que o arcanjo Miguel. São hierarquias diferentes e funções diferentes. É igual você pegar um juiz, por exemplo, que é uma autoridade, das maiores autoridades, né? Cada um na esfera tanto municipal, estadual, federal, né? Cada um quando são chamados desembargadores, ministros, mas juiz, né? São julgadores. Ele pode ser poderoso, mas ele é poderoso para invadir um morro, uma favela, né? Para lutar contra bandido? Não, é a polícia que faz isso, não é? Ou o exército, ou as forças armadas. Então, assim também é. Pode, os querubins são poderosos? Sim, são. Porque eles veem Deus, tá? Então, estão cheios da graça e da glória de Deus, impregnado neles, na essência deles, tá? Eles são poderosos sim, mas a função deles é diferente. Acho que deu para entender agora, não deu? Então, mais uma vez, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí, a gente vai tentando, na medida do possível, esclarecer para vocês. Lembrando que eu sou teólogo, não sou pastor nem padre, tá?
sou teólogo, minha formação é em teologia, uma das minhas formações superiores é em teologia, né? Inclusive tenho 2 bacharelados em teologia e uma pós-graduação também na área de ensino religioso. Então, o que eu falo aqui é o que eu posso mostrar na palavra, ou através de livros que dão apócrifos, que dão amparo à palavra. Não tento interpretar o mundo espiritual da minha cabeça, não, porque a gente pode estar cometendo até erros graves, né? Então, a gente tem que se atentar à palavra. Mais importante não é saber quem é o mais poderoso sério, porque poderoso mesmo é Deus, tá? Mas só para esclarecer, que espero que esclareça e tire isso da cabeça de muitos aí, de achar que um ser caído é mais poderoso que o Arcanjo Miguel. Não, tá bom? Beijo, família, e lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? E lembrando aqui, né, se vocês puderem me dar essa honra de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas tenham essa possibilidade de conhecer melhor a palavra de Deus e o mundo espiritual. Tá bom? Então, se puder, se inscreva, curta, comenta e compartilhe. Amém? Beijo.